Olá, a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar aqui de um assunto importante, um assunto que a maioria das pessoas gostam, né? Assunto sobre a vida, sobre por que estamos aqui, e o assunto principal do vídeo, por que Deus criou seres humanos. Por que estamos aqui na Terra? Qual foi a finalidade de Deus? O objetivo de Deus em criar o ser humano, em ter feito, né, um mundo. Eu já adianto aqui que essa pergunta é uma pergunta que não tem resposta 100%, né? Só vamos ter a resposta 100% o dia que partimos, né, dessa vida, que encontraremos com o Senhor no céu. Aí sim teremos a resposta dessa pergunta. Eu vou dar o meu parecer, tá? Sobre o que eu acredito sobre isso. Então não é uma resposta assim direta, né? Não é uma resposta objetiva, é a resposta sobre o que eu penso, né? Sobre esse assunto. Então vamos lá. Por que será que Deus criou os seres humanos? Eu vou dar aqui como base, eu vou ler aqui, vou ler não, né? Vou falar aqui um versículo que eu vou dar como base sobre esse assunto. É aquele versículo que está lá em Jó, que fala que estava Deus e os anjos reunidos, aí veio Satanás, aí Deus fez uma pergunta, né, a Satanás: observastes o meu servo Jó? Tu tens visto como ele é fiel a mim? Foi uma indagação que Deus fez ali, né, a Satanás. Então, com base nessa pergunta de Deus, já dá para ter, né, uma visão mais ampla sobre isso. Se a gente for pensar, por que será que Deus fez essa pergunta para o diabo? Ele fez: observastes, viu aí Satanás, como está o meu servo Jó, ele tem sido fiel a mim. É interessante, né? Essa indagação de Deus. Então, eu, na minha concepção, eu acredito que Deus fez seres humanos para servir de exemplo, né? Mesmo sendo criação inferior, nós somos inferiores, né? Porque o mundo espiritual tem uma hierarquia, né? E as hierarquias superiores estão lá em cima, e nós somos aqui de baixo, então somos inferiores em relação aos que estão lá em cima. Então eu vejo assim, que Deus quis fazer os seres humanos, mesmo sendo inferiores, para dar o exemplo, né, tanto para as pessoas aqui da Terra, quanto para as pessoas lá do céu, as pessoas que estão em um nível superior a nós, né? Porque o diabo, ele é superior, apesar, né, que ele foi derrotado por Deus, ele é superior a nós. Ele não perdeu seu poder, não. Ele é superior aos seres humanos. Então, Deus fez essa indagação, né, para mostrar. Deus fez os seres humanos para mostrar ao diabo que os seres humanos, quando eles querem, é melhor que o diabo, sim. É melhor que muitas pessoas, né, aqui mesmo na Terra. Nós mesmos, seres humanos, alguns são exemplos aqui também para nós, e lá em cima também, né? Somos exemplos lá em cima. Eu acredito que Deus, estando lá em cima, ele deve falar
né? Eu sei que eu posso estar viajando, né, nesse meu raciocínio, mas eu penso assim, Deus estando lá em cima, Ele fala, está vendo? Olha só, a minha filha, meu filho está sendo fiel a mim, mesmo sendo uma raça inferior, eles estão dando exemplo, né, para vocês aqui de cima. Olha só, eles, mesmo sendo inferiores, né, eles estão suportando as provações, estão sendo fiéis a mim. Né? Então eu acredito que os seres humanos são exemplos, sim, tanto aqui, né, para este mundo quanto para o outro mundo, para o céu. São poucos, eu sei que não é a maioria, são a minoria, né, que são exemplo. Eu falo daquelas pessoas que têm um nível espiritual mais elevado, que se aproxima de Deus, aquelas pessoas de confiança de Deus. Ah, mas aí você vai me dizer, como assim? Seres humanos podem ser de confiança de Deus? Claro que pode. Pode sim. Quanto mais você se esforçar na sua vida espiritual, mais você vai estar perto de Deus e mais Deus tende a confiar em você. Sim, é assim que funciona. Quanto mais você busca de Deus, mais busca a santidade, tá? Você está entrando em um nível, né, em uma altura espiritual mais elevada. E é aí que Deus vai confiar, vai se aproximar de você e vai confiar em você. Eu sei que essas pessoas são raras, né? Essas pessoas que são de confiança de Deus no mundo são raras, mas tem sim. Eu tiro esse meu ponto de vista sobre o relacionamento de Deus. Aí, mas você pode me falar, mas como assim Deus quer ter um relacionamento com seres humanos? Como assim? Somos inferiores, somos uma raça tão inferior, né? Deus é tão santo, está lá no céu, né? Deus é tão grande. Como assim Deus vai querer ter um relacionamento? Vai querer ter a confiança dos seres humanos? Mas é assim. E na minha opinião, eu vejo assim, tá? Que Deus sempre quis ter um contato com os seres humanos. Lá no princípio do tempo, né, como vocês conhecem a história, Adão e Eva, Deus fez os seres humanos para estar perto dele. Deus colocou Adão e Eva no jardim, o jardim do Éden, era um jardim que ficava perto de Deus. Eu acredito que esse jardim era um jardim espiritual que estava, né, mais próximo de Deus. E Deus, a princípio, Deus fez assim, Deus fez os seres humanos para estar perto dele, para viver juntinho dele e para conhecer, para aprender sobre Deus, né, para ter um relacionamento de amor com Deus. É assim que eu vejo. E esse relacionamento, infelizmente, foi quebrado, né, pelo pecado. Infelizmente, os seres humanos pecaram, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, mas apesar de tudo isso, Deus não abandonou eles. Vocês conhecem a história da Bíblia. Deus não abandonou eles, não. Foram eles que se distanciaram de Deus. Aí no decorrer da história, olha só, tinha um homem, né, que foi arrebatado para o céu lá no início da Bíblia. Não sei se eu vou lembrar agora. Um homem, foi o Enoque. Enoque foi transladado, né? Ele não conheceu a morte, ele não morreu de morte natural, ele foi levado, arrebatado até o céu, vivo, né, com corpo e tudo. Olha, imagino tanto, né, de reverência, de santidade que esse Enoque tinha para Deus levar ele assim, né, de corpo, tudo para o céu. Era um homem muito, era um homem da confiança de Deus.
Então é por isso que eu falo, Deus confia sim. Deus quer que os seres humanos confiam nele, né, para que ele possa confiar em você. E foi assim desde o princípio do tempo. Enoque, né, como exemplo, foi um homem de confiança de Deus, né, tanto que ele foi elevado até o céu. E no decorrer da história, né, tem o Noé. Deus fala para Noé construir a arca. Olha só, outro homem de confiança de Deus, porque se não fosse, Deus não tinha escolhido ele para fazer a arca, né? Então Deus sempre quis esse relacionamento com os seres humanos. São os seres humanos que não quiseram ter esse relacionamento. No decorrer do mundo, né, nas gerações, os seres humanos se distanciaram, adoraram outros deuses. Infelizmente, como o diabo estava no mundo, o diabo fez os seres humanos se distanciarem de Deus, porque o diabo é um ser derrotado. Ele foi derrotado por Deus e, como ele foi derrotado, ele tem inveja dos seres humanos, porque os seres humanos vão morar com Deus no céu. E é isso que o diabo não quer. Ele faz de tudo para os seres humanos não ir, para o céu. Então, essa confiança desde o princípio do tempo, que Deus não quer que essa confiança se quebre por causa do seu pecado, tá? Deus quer se aproximar. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer ter um relacionamento com você, um relacionamento verdadeiro de respeito, de amor. Então, eu vejo assim, sabe? Eu sempre pensei que Deus, somos seres especiais, sim, somos especiais. Ah, mas alguém aí, que assistir esse vídeo vai falar, como assim? Só os seres humanos são especiais? E outras pessoas se existem no universo? Não, eu não acredito em outra raça que vive no universo. Não, eu não acredito, porque não faria sentido. Como assim? Na Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, olha, essa tal maneira, que enviou o teu filho, seu filho unigênito ao mundo, Jesus Cristo, né? Então, como assim, se existisse outra raça, seria errado Deus enviar o seu filho só para os seres humanos? Então, não, eu não acredito não em outra raça que vive em outros mundos do universo. A Bíblia fala que Deus enviou o seu filho ao mundo se refere aqui na Terra. Se ele tivesse enviado outro filho, em outros mundos, estaria na Bíblia. Como um evento desse tão importante, Deus ter enviado o teu filho unigênito ao mundo, aqui na Terra. Ele enviou aqui na Terra, aqui no mundo, não foi em outros lugares, em outros mundos. Não, então eu não acredito que existe vida em outros lugares do universo. Existe vida sim, mas é vida espiritual, que no caso é no céu, que existe vida lá. E vida, e isso é tão interessante, tão misterioso, que essa vida que existe no céu, somos nós. Olha só que interessante, vivemos aqui na Terra e vamos ter a oportunidade de viver no céu, Isso é um mistério, é misterioso, é um mistério da criação que eu acho muito lindo isso. Nós temos essa chance, de viver aqui na Terra e depois de viver no céu, onde não há tristeza, vamos reinar eternamente com Deus lá no céu. E isso é motivo de alegria, para nós cristãos, é motivo de muita felicidade. Mas para isso existe um preço a pagar. Ah, mas como assim um preço? Sim, existe um preço. É como Jesus, ele morreu por nós, ele levou os nossos pecados na cruz e ele pagou um preço, para nos dar a salvação. E é a mesma coisa, nós devemos pagar um preço para reinar com Deus no céu.
né? E é difícil, sim. Eu sei que vocês devem estar pensando, então é difícil ir para o céu. Sim, é claro que é difícil. A vida, o céu, ele reflete, né? Reflete aqui, a nossa vida aqui na Terra. Tudo são símbolos, né? Representam simbologias, né? Tanto a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida é apenas uma escola. A nossa vida, ela vai refletir no céu um dia. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra vai refletir na eternidade, né? Tanto para, se você for para outro lugar, não um inferno, né? Um lugar de morte, aí não é de vida, é de morte eterna. Então, tudo que você fizer aqui na Terra vai refletir no seu mundo, o mundo, né? Para onde você vai depois da morte. Eu respeito, tá? As pessoas que não acreditam em vida depois da morte. Eu falo aqui para as pessoas que acreditam, tá? Em vida depois da morte. Essa vida nós encontramos depois da morte só com Jesus no nosso coração, tá? Mas não é assim. Eu sei que vocês devem estar falando, mas os crentes, né, falam que tem que aceitar Jesus, mas eu já tenho Jesus. Mas você já parou para pensar que essa frase, aceitar Jesus, ela tem um significado muito profundo. Não é só aceitar Jesus de boca, não, é de coração, é viver com o coração sincero, é viver como ele, seguir os passos de Jesus, viver como ele viveu. A Bíblia fala que devemos ser imitadores de Jesus, está na Bíblia. Sejam meus imitadores, tá? Então essa frase, ela é muito forte, aceitar Jesus. Não é assim, de boca para fora, não. É por isso que os crentes falam, né? Aceite Jesus como seu Salvador, porque essa frase, ela é muito forte. Você deve aceitar de verdade no seu coração, obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, seguir a Jesus verdadeiramente. Isso que é aceitar Jesus. Então, quanto mais você tiver, né, uma vida mais próxima a Deus, alimentar o seu espírito, porque eu sei que é difícil alimentar o espírito vivendo aqui na Terra, né? Nós somos carnais, temos um corpo, é difícil sim renegar a nós mesmos. A nossa carne é difícil, a Bíblia fala, aquele que não renuncia a si mesmo não é digno de mim. Então, o que vocês devem fazer? Devem seguir o exemplo de Jesus, se entregar de corpo e alma para Deus. Assim como Jesus morreu, ele entregou o seu corpo na cruz por amor a nós. Vocês devem também fazer morrer o seu corpo, a natureza carnal de vocês, né? E é assim que vocês vão ter um relacionamento, é assim que vocês se aproximarão, né? Que Deus vai começar a ver você como diferente. Olha só, ele está se aproximando de mim, ele está fazendo de tudo para estar próximo a mim. Aí sim que você vai ter a confiança de Deus. Nas cartas paulinas, né, temos lá vários versículos que são versículos de difícil entendimento, mas são elas que representam a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui na Terra. A Bíblia fala nas cartas paulinas que a nossa vida é como uma corrida, é como sabe aquelas competições de jogo? A nossa vida é assim, aquele que se esforça, que corre, que chega, né, em primeiro lugar, esse não recebe uma medalha de ouro,
prêmio, é a mesma coisa a nossa vida espiritual. Devemos correr sem olhar para trás, né? Só olhando para cima, para frente, olhando para Deus, para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Só assim teremos um espírito forte, preparado, para receber aí esse presente de Deus, né? Porque a Bíblia fala que teremos um galardão no céu, né? Olha só que interessante, aqui na escola da vida, né, vamos fazer aí uma simbologia. Na escola aqui na Terra, aquele aluno que se esforça, que estuda, ele recebe prêmio dos professores, não é mesmo? É assim a nossa vida espiritual. Quanto mais nos esforçamos para Deus, Deus vai entregar o seu prêmio, tá? Não pense que Ele não está vendo o seu esforço, Ele está sim, tá? Aquele aluno que se esforça, aquele aluno mais inteligente, né? Que estuda mais, vocês já observaram que esse aluno tem maior confiança dos seus mestres? Sim, é a mesma coisa, é Deus. Quanto mais você se esforça para Deus, mais Ele vai confiar em você, mais Ele vai querer, né? Querer que você confie mais nele, para que Ele tenha confiança em você. Eu sei. Aí você vai me dizer, mas na Bíblia não fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas esse versículo, né, devemos aprender, né, a separar as coisas, a entender. Maldito o homem que confia no homem, se refere a nós aqui, né, no relacionamento com o nosso próximo, não confiar muito nas pessoas, porque os seres humanos não são de confiança, né, você sabe. Se refere ao relacionamento aqui de seres humanos para seres humanos. E eu falo numa ótica diferente, um relacionamento profundo, espiritual com Deus. Então era isso o vídeo de hoje. Eu espero que quem assistir esse vídeo goste. Eu espero que esse vídeo tenha tocado em você. Que Deus te abençoe.